sobrenome traz, Diana, quando você junta, pega de alguém um sobrenome? Por exemplo, quando uma pessoa chega num ponto espiritual da vida dela de querer entender quem ela é, isso é sinal que ela despertou. Nem que seja assim, deu uma abridinha de olho e voltou, mas ela, em algum momento, ela deu uma despertada. Uhum. Então, quando a mulher casa, ela não perde só o status de solteira, ela perde também parte da personalidade dela quando ela assume a personalidade do marido. Existe um ditado popular que diz assim: se o casamento passar dos 7 anos, ele vinga. Por quê? Quando existe essa troca de nome, ou essa alteração de nome, ou a mulher pega o nome do marido para ela demora 7 anos para entrar totalmente nessa energia. Bom dia, minha querida Diana Rosa. Seja muito bem-vinda ao meu Café com Terapia. Diretamente. Bom dia! Vamos tomar um café juntas, vamos bater aquele papo. Hoje eu estou trazendo aqui uma terapeuta tão maravilhosa que fez parte da minha jornada e eu não podia deixá-la de fora, porque o meu projeto com o Café com Terapia é literalmente trazer a oportunidade de todas as pessoas entenderem que tem terapia para todo mundo, que tem um processo de ascensão que cabe a você, que pertence a você. Então, você vai se conectar com a pessoa que você tem que se conectar. O meu trabalho aqui é mostrar todas essas pessoas maravilhosas para você, como a Diana. A Diana apareceu na minha vida, né? Aquele departamento do nada, trabalhando muito. A Diana, eu tive que fazer uma colinha aqui, porque é tanta coisa que essa mulher, ela é numeróloga raiz, pitagórica, cabalística, kármica, ela é psicanalista clínica junguiana, e essa mulher tem um sexto, sétimo, oitavo, nono sentido que é inexplicável. E hoje nós vamos estar batendo um papo sobre numerologia, né, de tantas coisas acontecendo no nosso universo e tudo, né, de acordo com seu conhecimento, você vai explicar pra gente que tu tem uma base numerológica. Se você quiser se apresentar um pouquinho melhor, por favor, fique à vontade. A casa é sua. A Janaína já me apresentou, aí ela já falou um tanto das coisas que eu faço. Eu sou Diana Rosa, sou numeróloga, como ela falou. Eu acho que eu já nasci desperta, né? Porque desde que eu me entendo por gente, eu sei, e não me pergunte como eu sei, mas eu sei que existe algo mais. Algo que não é deste mundo, algo que está além das nossas compreensões humanas. E a minha mãe diz que sou médium desde muito novinha, desde quando ela estava grávida de mim, coisas diferentes já aconteciam ao entorno. Então, acho que eu sou diferente mesmo. Talvez porque na numerologia eu não seja deste planeta, né? Isso pelos meus números, né? Os números que eu encontro na minha numerologia. E assim como eu, existem muitas pessoas que também não são daqui, assim como a Janaína. Por isso, esta conexão, por isso ela conseguiu perceber as minhas qualidades espirituais, que não são explícitas na maioria das vezes, né? Aliás, em ninguém as qualidades espirituais são explícitas, porque a grande maioria das pessoas busca o quê? Né? Aquela conexão com o externo. Uhum. E as qualidades espirituais, elas estão intimamente conectadas ao interno. E esse interno não é visível a olhos nus, muitas vezes, né? A gente precisa dessa troca para encontrar esse caminho, né? De conexão perfeita. E eu acho que é isso que aconteceu. Por quê? Porque assim como eu, a Janaína é diferente do resto do mundo. Sempre fui fora da casinha. Tem aquela frase, né? A ovelha negra da família. Não, eu sou o unicórnio da família, porque eu sempre fui para um lado completamente oposto de todo mundo. Mas eu nunca me senti fora da casinha. Para mim era o meu normal. Eu sempre lidei muito bem com todas as tribos, literalmente. Eu tinha amigas que eram super zen, paz e amor, hippies. Tinha as amigas patricinhas, tinha as nerds. Eu conseguia, sabe, navegar todos esses
esses clãs. E agora, com o passar do tempo, eu entendi o porquê. Porque eu preciso de estar em todos eles. Eu preciso de te conectar com todas as pessoas. Faz parte da minha cura e de entregar mais cura. E eu quero que você fale de... a numerologia é uma... Quando você fez o meu mapa astral, literalmente colocou em números quem é a Janaína, que nem ela sabia que ela era isso tudo. E que... Eu fiz um mapa numerológico, gente, não foi o astral. Eu falei, Eu não sou astróloga. Eu vou estar em outro planeta. Eu sempre estou em outro planeta, nunca estou aqui. Mas foram, sei lá o quê, umas 70 páginas, Diana, que foi meu mapa numerológico. 250. Tá vendo? Eu tô sendo boazinha. Quando eu vi aquele livro, eu falei, nossa, mas eu sou isso tudo aí. Levei um tempo para poder, claro, ler, passar e as sessões, as mentorias com a Diana durante esse aprendizado foram, assim, necessárias. Para quem está pensando em fazer um mapa numerológico, aquela pessoa que está assim, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, se eu subo, se eu desço, o que e como que o mapa numerológico pode fazer pela pessoa? Primeiro, ela precisa entender que o meu mapa não é um mapa normal desse que ela vai acessar no tio Google, por exemplo, né? Você vai no Google, procura um numerólogo, achou um, fui com a cara dele. O meu não é. O meu é um mapa numerológico, ele é multidimensional, porque ele alcança a multidimensionalidade do ser. Compreendendo aqui que nós interagimos com várias partes deste universo onde estamos inseridas. Então, interagimos com o presente, com o passado, com o futuro, interagimos com a não localidade, interagimos fora do planeta, interagimos enquanto estamos dormindo, interagimos quando pensamos, interagimos quando escolhemos, escolhemos a cada 5 segundos. E essas escolhas, elas muitas vezes nos sabotam. Quando não vai além, entra na autodestruição. Então, o mapa multidimensional, que é o que eu trabalho, porque eu consigo hoje, depois de 35 anos, eu vou ser bem honesta, depois de 37 anos, eu vou assumir a minha idade. Depois de quase 38 anos estudando, não só numerologia, porque eu também estudo astrologia, eu estudo os Vedas, eu sou teóloga, formada por uma das maiores universidades de São Paulo. Então, unindo tudo isso, quando a gente vai falar de grandes, né, pessoas que estudam a energia, que falam de energia, que falam de personalidades, eu amo Jung, amo, né? Fui fazer psicanálise por causa dele, porque dentro das terapias eu fui estudar Jung, e eu falei, cara, eu tenho que saber mais sobre ele, né? Então, eu entendo muito de arquétipos, e eu trago na numerologia tudo isso. Então, eu faço uma junção numerológica de quem você é em todas essas dimensões por onde você transita. Então, o mapa, ele começa exatamente no trânsito numerológico, né? Então, eu passo ali a sua frequência, que é o seu nome. Então, o seu nome, ele tem uma frequência. Quando eu falo Janaína, eu estou trazendo uma frequência. Que frequência é essa? Né? Qual a frequência que a Janaína revela? Qual a frequência, quando eu digo Diana, que frequência que eu estou trazendo para o meu campo? E por que existem tantas pessoas com nomes iguais, escritos de formas diferentes? Interessante. Né? Porque cada letra, ela tem uma frequência própria. Então, quando eu, de repente, tenho um nome onde a frequência não é tão legal para os meus objetivos pessoais, eu posso dar uma alteradinha em algumas letras, em alguma forma de escrever, e eu começo a vibrar numa vibração melhor para o meu momento, para aquilo que eu busco, para aquilo que eu quero ser, para as mudanças, para que, a partir dali, as mudanças comecem a acontecer de forma favorável.
E aí, como Então, você sabe dizer, porque eu sei que no meu caso, quando eu fiz com você, passei, né, por um processo de separação e eu lembro que você falou, Jana, existe uma carga energética muito forte no sobrenome do seu ex-marido. Lembra disso? Eu nunca parei para pensar nisso. Aquilo para mim foi uau! E a explicação que você deu para mim, nossa, foi fenomenal. O que que esse sobrenome traz, Diana, quando você junta, pega de alguém um sobrenome? por exemplo, quando uma pessoa chega num ponto espiritual da vida dela de querer entender quem ela é, isso é sinal que ela despertou. Nem que seja assim, deu uma abridinha de olho e voltou, mas ela, em algum momento, ela deu uma despertada. Uhum. Então, a primeira coisa que ela vai querer entender é o porquê dos desafios. Por que que a minha vida é tão desafiadora? E eu não gosto da palavra difícil. Porque difícil, ela traz é uma palavra energeticamente pesadíssima. Então, quando você usa os desafios, a gente sabe que em algum momento você vai resolver aquele desafio, você vai vencê-lo. Total, né? É diferente da dificuldade, entende? Uhum. Então, por que, Diana? Por que que eu tenho alguns desafios? E aí a gente vai entrar aqui num tema, inclusive polêmico, não dá para falar rapidamente, mas por que que a mulher passou a aderir O ao sobrenome. nome do marido? Vamos voltar lá atrás, vamos voltar lá nos primórdios. Quando o mundo começa a exaltar o homem como ele sendo o chefe do clã, como ele sendo o patriarcal, né? Então, Deus Pai. E isso foi uma das máximas no meu desde muito pequena, porque eu pensava, e a minha mãe falava isso para mim muito. Eu falava, mãe, mas por que Deus Pai, se quem gera é a mãe, Que cria, que nutre, né? né? Que o neném nasce da mãe, mas por que Deus Pai? Então, isso é o patriarcado, né? Isso é, é, é você exaltar o homem como o ser máximo. E não é. Então, antigamente, a mulher, ela era uma moeda de troca. Então, a mulher, ela era trocada, ela era vendida. Ah, o que que eu tenho para trocar? Tenho uma filha. Eram feitos os arrangements, né? Tudo arranjado. Entende? Eu tenho uma filha. Ah, então se eu casar com a filha dele, eu vou receber um, um, E um espólio desta herança, porque a mulher não tinha nem direito à herança do pai, a herança ia diretamente para o marido. E o pai ainda pagava um dote para que ele pudesse casar, porque é uma coisa desnecessária. Por que que eu quero uma filha? parcela, né? Né? Vou dar o Eu quero os filhos homens. Só que tudo isso, o ser humano se desconectou e parou de entender que ele só vai ter aquele filho homem porque teve uma mulher para fazer aquilo, né? E aí comprava-se esta mulher e passava para o nome. Como se fosse uma propriedade agora, né? Vou lá assinar, Então, colocar. isso continua. Isso continua. Então, quando a mulher casa, ela não perde só o status de solteira, ela perde também parte da personalidade dela quando ela assume a personalidade do marido. Existe um ditado popular que diz assim: ah, se o casamento passar dos 7 anos, ele vinga. Por quê? Quando existe essa troca de nome, ou essa alteração de nome, ou a mulher pega o nome do marido para ela demora 7 anos para entrar totalmente nessa energia. Então, aquela mulher por quem ele se apaixonou, aquela mulher que um dia ele amou, aquela mulher que realmente mexeu com as estruturas emocionais dele, em 7 anos ela deixa de ser. É muito raro uma mulher que continua sendo aquela mulher antes do sobrenome. E eu não estou dizendo que todo sobrenome é ruim, não é isso. Eu estou dizendo que ela coloca uma carga extra sobre os ombros dela. Ela já tem os desafios dela, da família dela, as taras, os problemas, ela já tem. Aí ela assume mais energeticamente o peso
do nome do marido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui nos Estados Unidos é muito comum e é o que mais acontece. Na verdade, assim, acho que os brasileiros que estão aqui são os que não conseguem a norma. Mas quando você tem um filho, o filho só pega o sobrenome do pai. Eu tive que brigar com meu ex para poder colocar o meu sobrenome nas crianças. Falei, eu estou carregando, eu vou parir, não, o meu nome vai ficar nas crianças. Aqui não tem. Não tem. É o nome da criança e o sobrenome do pai. E é isso. Às vezes eles colocam um hífen, né, de mãe, hífen do sobrenome do pai, mas a maioria das vezes isso tem alguma diferença de ter o sobrenome do pai e da mãe ou ter só o da mãe para criança? Como a criança nasce nos Estados Unidos, espiritualmente, a egrégora que preparou a vinda dela já sabia disso. E por que que é assim? Porque provavelmente aquele espírito só precisa daquela experiência. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa muito ruim que advém da Europa, dos portugueses que nos colonizaram, que são aqueles nomes que não têm fim. Enormes, né? Então, isso, quanto maior o nome, maior o karma. Sério? Meu Deus. Então, Mas quanto mais a gente consegue enxugar, mais fluídico a coisa fica. Os nomes longos são karmas muito pesados. Aí a mulher já tem um nome longo e ela vai assumir mais um nome do marido. Isso é complicado. Ah, Diana, mas é tão chique falar senhor e senhora Smith, não é? É tão chique. O problema é que a mulher é que fica com maior peso. O homem continua com o nome dele perfeito. exatamente. O karma dele continua igual. E aí não é só isso. A mulher, ela também é aquela que vai gerar esta família, certo? Sendo ela a mulher que vai gerar, o corpo dela vai mudar. A vida. Todos os hormônios vão mudar. Então, lá na frente, não existe mais conexão. Porque ele quer aquela mulher lá de trás. Com aquela personalidade lá de trás, foi por quem ele se apaixonou. E ela mudou a personalidade e mudou o corpo. E aí não tem mais liga, como diz o povo. E aí entra uma outra coisa também na parte, né, da sociedade, porque, né, isso meio que é um programa que implantaram, né? Então, um programa que a gente não... Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque daria uma outra conversa esse programa. Mas a primeira coisa que eu percebi foi quando eu encontrava com uma amiga ou a mãe da escola das crianças, aí expunha a situação que eu tinha me separado e conversado a situação, aí mãe de escola, amiga de rua, assim, né, de conhecer de academia, primeira coisa que elas perguntavam, mas você vai manter o nome do seu ex, né, por causa das crianças? Eu falava, eu estou trabalhando para tirar, exatamente por isso, para ajudar as minhas crianças. Esse sobrenome pertence a eles. Eles têm uma parte do meu marido, meu ex. Eu não tenho mais. Eu tenho que honrar a minha história. Eles têm que honrar a história deles, que sou eu e o pai. E aí, energeticamente, acontece uma outra coisa. Você mantém o nome do ex-marido. A Tina Turner fez isso. Certo? Era o nome de trabalho dela e ela manteve. Mas, energeticamente, o que acontece? O que o universo, que é arquetípico, segundo Jung, e eu concordo com ele em gênero, número e grau, o universo entende o quê? Por que eu vou trazer outra pessoa se ela já tem? Inclusive, está carregando o nome dele. Acabou. Você fechou a porta de um bom encontro. Então, quando nós fazemos nossas escolhas, e eu vou repetir, não porque eu esqueci, mas é importante ficar frisado, nós escolhemos a cada 5 segundos, e muitas dessas escolhas nos levam não só à autossabotagem, mas à autodestruição. E escolher um nome que não é seu, muitas vezes, te leva a essa autodestruição. De tudo aquilo que você foi um dia. E aí, fazer como a fênix e renascer das cinzas não é tão fácil.
Não, porque é uma energia que não é sua. É uma energia que você não escolheu trabalhar. Ah, Diana, mas se o universo sabia que um dia eu ia casar com ele. O universo sabia que um dia eu ia pôr o nome dele no meu campo, eu ia pôr o nome dele nos meus documentos. O universo sabia. Então, ele está fazendo o que ele pode com aquilo que ele tem. Se os resultados te agradam, que bom, continua. Se não te agradam, é hora de mudar. É simples assim. Não tem conflito, não tem que ficar debatendo e entrando em polêmicas. É simples. Olha para os seus resultados. Gosta deles? Gosta? Que bom, continua. Não gosta? Faça alguma coisa. Você é totalmente responsável pelas suas escolhas. E a prova está ao seu redor, que você está vibrando, que você está fazendo, que você está atraindo. Eu também tive uma outra... não foi intriga, mas eu, por muito tempo, tive só o nome da minha mãe, pelo fato da minha mãe ter sido a única a ter me registrado. E quando você começa essa caminhada de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, essa expansão, eu decidi fazer essa cura na minha vida. Eu decidi fechar esse... Como a numerologia, quando você me passou o meu mapa, e lá você tem as fases, né? Se não me engano, a cada 7 anos que vai. E eu lembro direitinho, você tá numa virada, é agora. Eu lembro direitinho quando você falou isso pra minha pessoa. E eu falei, eu vou virar. Vou virar uma chave que eu nunca esperei virar na minha vida. Que foi buscar meu pai. Busquei meu pai. Precisei de fechar esse ciclo, mas a necessidade primeiro foi me curar. Porque eu não podia buscar essa parte da minha vida se eu ainda tivesse ferida. Com a ferida aberta. Então, divina hora. Na hora certa, fui, busquei. E em menos de um ano, menos de 6 meses, acredito. Fizemos teste, ele me registrou. E quando eu comecei a colocar no meu Instagram, Jana Ávila, nossa, pra quê? Como assim? Você vai tirar o nome da sua mãe? Nossa, sua mãe que te deu a vida toda, ela que né, foi mãe e pai. E eu falei assim, mas é justamente por isso que eu tô tirando, eu honrei minha mãe já. Agora eu preciso de honrar uma outra parte, porque eu não sou só minha mãe, eu não sou só o feminino. Eu sou feminino e masculino. Eu preciso de honrar os dois. É a minha história. E para mim é o meu fechamento de ciclo. Entende? É realmente você olhando para tudo aquilo que você nunca olhou. Todo aqui é um outro assunto polêmico, os filhos registrados só pelas mães. Como é que fica isso energeticamente? A Janaína, ela faz parte de um grupo muito privilegiado de pessoas que teve a oportunidade de conhecer o pai, ser registrada, aceita. Hoje eu sei da história, eles são amigos, se frequentam, se falam, o pai está do lado dela, esteve com ela nesse processo de separação. Então, assim, é um grupo muito privilegiado e muito seleto, né? Normalmente, tudo isso acontece em meio a muita briga, muito desafio. O pai não quer, né? A gente tem tanto famoso aí que nunca registrou, né? O Pelé é um deles, nunca aceitou a filha. E a filha era ele todinho, em versão feminina. Não tinha como dizer que não era filha dele. Por que isso, gente? Porque a Janaína, ela escolheu o quê? Ela escolheu, primeiro eu me curo, depois eu vou buscar essa cura. E por que a menina lá, a filha do Pelé, não foi assim? Porque não houve cura. Ela queria o quê? Ela queria dar o troco. Mas o troco a gente dá para quem, Jana? Para quem manda mais, né? Se eu pago a mais, você me devolve o troco. E no caso, lá faltava. Não tinha esse equilíbrio. Não tinha. Então, o que acontece ali? Ali precisaria ter sido feito como você fez, através da terapia. Então, primeiro eu resolvo comigo tudo que eu sou, eu vou entender tudo que eu sou, eu vou entender tudo que eu quero, eu vou entender tudo que eu almejo. Ah, eu almejo isso, eu me identifico com esse caminho? Então tá. Então, a partir deste caminho, eu vou deixar o meu ego de fora e eu vou lá humildemente.
Exatamente. Então, quando eu chego lá com as minhas barreiras baixas, que é uma coisa muito legal que o Barra de Axis ensina, que é baixe suas barreiras, Uhum. né? Baixe suas barreiras, para que você possa circular neste lugar onde você precisa transitar, humildemente, de barreiras baixas, saindo da energia kármica e entrando na energia dármica, porque o equilíbrio é isso, né? Karma, o que que é? A palavra, a raiz da palavra, a tradução, ação. Então, uma ação que foi desafiadora, ela se tornou uma ação o quê? Acolhedora. Hoje, ela é uma das minhas clientes, né? Eu sou terapeuta dela. Ela fala com muita alegria. O meu pai me ligou. Uhum. Eu falei com o meu pai. Eu vou ver o meu pai. Olha, Sem peso. olha a profundidade espiritual de tudo isso. Olha o acerto. É você resolvendo inúmeras vidas numa única vida. E nós estamos num momento planetário onde a gente tem a oportunidade de resolver várias situações kármicas e transitar por um caminho que leva você para o Dharma. É Eu você ancorando a energia dármica na tua vida, cara. Isso não tem preço. Isso não tem preço. e Pelo de menos ao meu ver, entendeu? Eu enxergo desta forma. e esse então esses segmentos, esses 7 anos que todos nós temos. Setênios. São setênios. O meu foi nessa virada que teve e agora eu iniciei um novo. Um interfere no outro, correto? Se eu termino um de uma forma, vamos dizer, com a expansão que eu tive, sabendo do meu mapa, sabendo de tudo que eu podia fazer, eu interfiro no próximo setênio? Ou não? Interfere de forma boa, né? Como diriam os médicos, de forma benigna, né? Por quê, gente? Porque quando é tudo isso que eu falei, quando eu faço um movimento a favor de um desafio que eu tinha no meu mapa, eu entrei num trânsito da numerologia que chama trânsito dármico. Eu saio da energia kármica e eu entro numa energia dármica. Isso é a multidimensionalidade do ser, né? Sou eu podendo escolher entre muitos desafios, eu escolho resolver. Eu escolho o caminho verdadeiro, que é o caminho que os mestres vieram ensinar, né? Jesus fala disso com uma propriedade muito grande na Bíblia. Como eu disse, eu sou teóloga e eu gosto muito de unir as palavras do mestre aqui na numerologia principalmente, mas ele diz que nós devemos, na verdade não foi nem ele que diz, é Paulo que fala, né? Paulo é o meu apóstolo preferido aqui, inclusive, tá? Ele diz que nós devemos combater o bom combate. Porque nós combatemos o tempo todo, Jana. Menina, isso aqui é um ringue de luta. Entende? Mas a gente tem o direito de escolher qual combate eu vou combater, qual luta realmente eu quero lutar. Quais as armas que eu vou usar? Entende? Você escolheu, você já tinha resolvido com a tua mãe, porque você teve uma vida inteira com ela, e aquilo que você não conseguiu resolver com ela foi resolvido em terapia, eu sou testemunha disso, e dali para frente você resolveu olhar para o teu pai. Por quê? Porque tudo aquilo que você resolve no aqui e agora, você cura, inclusive no teu entorno. E aí você cura os teus filhos. Deste desafio com o masculino. Exatamente. Viu como é profundo? Super profundo. E o que conta para mim a pessoa que está nesse momento nossa, nada dá certo, o que eu faço não tem resultado, ou tô agarrada, ou não sei nem para onde ir, o que fazer. Em que termos o mapa ajudaria essa pessoa? Ele em todos os aspectos, porque ele influencia todos os aspectos. Ele traz para você o conhecimento de todas as áreas da vida. Se você vai entender, se você vai aceitar, se você vai fazer, aí é um outro patamar, é um outro segmento.
Tem gente que vem fazer o mapa e no meio do caminho fala, eu não entendi nada. Porque não era o tempo, não era o momento. Está imaturo. É a maçã que ainda está verde. Não tem condições de entender a profundidade da multidimensionalidade do ser. Por quê? Porque ele ainda está naquele momento que ele precisa ter, né? Não, porque eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter a casa. E não compreendeu que se você não nasceu neste meio com tudo já feito, você veio para fazer. Você veio para construir a tua fortuna. Mas ninguém constrói do nada. Ninguém constrói do nada. Aquelas pessoas que você ouviu falar na internet, porque eu não tinha nada e agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, aquilo outro. Anota o que eu vou falar, escreve, marca a data, depois um dia você me procura. Todos eles foram se tratar. Todos. Todos. Não existe um que não foi. Todos foram se tratar. Todos foram buscar a raiz. Não daquilo que é um processo. Daquilo que faz mal. Então, se você não buscar essa raiz, e aí não estou falando só de numerologia, porque, como eu disse, eu trabalho a multidimensionalidade do ser através da numerologia. Mas a minha numerologia, por exemplo, traz os desafios. Eu pauto cada um dos desafios. E aí eu trago a solução também. Uma das soluções, a Janaína me ajuda, que são os óleos essenciais. Nós ensinamos ali blends que transformam a vida da pessoa que quer a transformação. Vamos deixar isso claro. Esses blends dos óleos essenciais, eles são, assim, um divisor de águas. Divisor de águas. E o que me chamou a atenção foi, mesmo sem você saber, né, que eu trabalhava com óleos, que eu sou aromaterapeuta, quando eu recebi o mapa da Di, eu falei, tem óleo essencial em mapa, número e óleo essencial? E aí, minha filha, foi aquela abertura para o universo, né? Até que a gente fez Nós fizemos uma sequência de lives. De 1 a 9, todas os prós e os contras, e a gente colocando óleo essencial, né? Porque quando você trabalha com número, você trabalha com personalidade, você traz uma emoção, e o óleo essencial ajuda nessa parte emocional, também espiritual. E é inexplicável, porque quando eu pensei em mapa numerológico, né, eu falava, vai me dar o meu número de sorte para eu jogar na loteria? Vai me dar, vai explicar. Também, né? também. Também. Mas interessante que você dá uma série de números que são números que você pode usar em trabalho, em conta de banco, em senha de computador, porque o número tem uma energia. Somos energias, vibra uma energia. Faz sentido. Faz sentido. Exatamente. O código universal é número, né? É impressionante. Ninguém para pensar. Ninguém vive sem número. Exatamente. E tem um detalhe, né? Porque eu mando o numeroscopo do ano, que são, assim, os seus meses do ano. Então, que óleo essencial eu tenho que usar esse mês? Tá lá. Então, esse mês eu tenho que usar esse óleo, esse blend. Então, lá, normalmente é um blend, vai 2 ou 3 óleos, nunca é um óleo só. Por quê, gente? Lembra que eu falei lá no começo que o nosso nome, ele tem uma frequência? Os hertz, né? Frequências em hertz. Os óleos essenciais vão ativar esta frequência em hertz segundo o seu mês pessoal. Então, por exemplo, se o mês agora é 9, mas se a gente pegar o ano que a pessoa está, ela pode estar interagindo com uma energia do mês 9, que é a energia universal, porém ela está vivendo uma energia 1. Então, para fazer este equilíbrio entre a energia universal do 9 e o 1 dela, precisa do óleo essencial. Impressionante. É esse óleo que vai trazer para ela a abertura espiritual de conexão com o espírito, com a mônada, com o projeto que ela tem na Terra. Porque você tem um projeto terreno. Você é um projeto que tem um projeto. Então, as profissões, né, que o meu número estaria de acordo, várias coisas, porque a gente tem aquele famoso programinha que você só tem que ser aquilo que você estudou para ser, morrer,
fazendo a mesma coisa, não. Cada setênio, ou cada virada de chave, cada ascensão, você descobre um novo dom. E você tem que seguir isso. E o mapa te ajuda, ele te dá Exatamente. né, esse processo, ele te... É bem aberto, é bem visual. Para quem é visual, eu sou muito visual, para saber, de tanto a tanto aqui. Não faz sentido. De tanto, daqui para cá, foca nisso. Então, eu já tenho... Exatamente. E aí, a gente precisa compreender uma coisa importantíssima, que isso não está no Google, porque ninguém coloca, é que os números, eles são códigos sagrados do Criador. Por quê? Porque o conhecimento, ele se autoprotege, para que ele não seja deturpado. E ele se protege como? Através de códigos sagrados. Então, quando você se conecta com o código sagrado que você está fazendo conexão com a sua centelha divina. Você está ampliando Porque a sua centelha divina já é tudo que você precisa. Mas por que existe essa desconexão? Porque você não sabe quem você é. Uhum. Você não sabe que lugar que você está no universo. Você ainda não entendeu que você é um micro-universo dentro de um... coexistindo no macro-universo. Então, você precisa estar em equilíbrio. A Janaína me conhece, eu sempre uso essa palavra. Nós precisamos estar em equilíbrio com toda essa dinâmica sagrada que é a linguagem do universo. Quanto mais em equilíbrio eu estiver com essa linguagem universal, mais próspero eu me torno. Vai ressoar, maravilhoso. Isso não quer dizer que eu já vou fazer um mapa hoje e amanhã eu tô rica, não é isso. Mas você começa a interagir com essa fluidez da prosperidade. Porque se você olhar o universo, o todo, sai da tua janela agora e olha, o céu é infinito. Você não consegue colocar um ponto de definição. Ele é infinito. Isso são as infinitas possibilidades. Se você olhar o azul, ele tem todas as nuances que você conseguir e não conseguir imaginar. É o infinito. Se você pensar em números, você não consegue. Os números são infinitos. Tudo isso está codificado de uma maneira muito simples. E isso é uma chave que eu vou deixar aqui. Tudo que você não consegue saber o final, quer dizer que é tão abundante, é tão próspero, e está no teu mundo. Você é código. O seu DNA é um código, é um número. Ou seja, você é um ser infinito. Destravar esse... Você é um ser infinito coexistindo num universo infinito. Então, se os teus números atuais financeiros estão limitados, estão no limite, é porque você não aprendeu ainda a confiar no infinito. E saber que o infinito tem o quê? O universo é mais do mesmo. Se ele é infinito, as possibilidades são infinitas. Maravilha. Se ele é abundante, a única coisa que ele pode reverberar é a abundância. Se ele já é tudo, você é tudo porque você coexiste com ele. Não tem como ser diferente. Diana, mas eu não estou conseguindo, não está acontecendo. Eu te ouço, eu até quero, mas da onde que eu vou tirar agora R$ 2.000 para fazer um mapa? É nada perto do que eu entrego. É nada. Esse é o valor do mapa, tá, gente? São quantas sessões que a gente fez? São 3 sessões de mentoria, mais um mapa com mais ou menos 250, 270 páginas. Sai ali o seu blueprint da vida toda. Você vai ficar indignado, você vai ficar maravilhado de saber o tanto sobre a sua pessoa que não te contaram ainda. Eu vou trazer várias coordenadas, né, numerológicas, que é para você reajustar a sua rota e seguir por um caminho onde você consiga se conectar com esta abundância. E a Diana passa página por página.
não fica nenhuma página. Ah, esse aqui outro dia, ou esse aqui você lê sozinho, depois me pergunta. Não, é página por página. Então, são 3, mas são intensas as mentorias. E eu assino embaixo, porque foi uma descoberta para mim. E foi uma virada de chave mesmo. Eu vou deixar debaixo desse vídeo a informação da Diana, o link para quem quiser saber mais como marcar, como fazer a consulta para ordenar o mapa. Um fechamento aqui. Deixa para quem está assistindo aqui agora, gente, uma mensagem numerológica. O que você pode falar do momento que a gente está? O momento que a gente está é um momento para você despertar. Se você ouviu ou se você se conectou com isso que nós falamos, com a nossa energia, você também é um desperto. Em algum momento você, nem que seja um pouquinho, você abriu o olho e percebeu. Então, isso marca um nascimento novo na tua vida. É hora de você acordar para uma vibração espiritual que está acontecendo no planeta. E começar esta cura a partir da raiz. Eu não estou dizendo que eu traga verdades absolutas. De repente você não quer fazer um mapa comigo, faça com alguém. Mas busque as tuas potencialidades, o teu talento, busque descobrir que você é único. Não existe duas de você, só existe você. E só você pode cuidar de você, porque você é o teu melhor amigo ou o teu pior inimigo. Depende da escolha que você fizer. Então, esse é o meu recadinho. Muito obrigada, minha linda. No fundo do meu coração, agradeço. Cada vez mais vidas e colocando no papel, literalmente, fechando a conta para todo mundo aí, com essa sua maravilhosa qualidade que você tem, esse seu dom de ser numeróloga. Muito obrigada, Di. Um beijo no seu coração. E eu trabalho com a Janaína em parceria. Ela é a aromaterapeuta da Patronumber. A Patronumber ainda não tem um espaço físico, mas um dia eu espero ter, e eu espero tê-la lá falando de tudo isso que ela também entende pra caramba e desses desafios que a gente pode equilibrar com esses olhos maravilhosos. Amém. Muito obrigada, minha flor. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.